Você nunca contou pra ninguém, mas a dor continua aí dentro, não é calada. Como uma sombra que deita ao seu lado toda noite. Você ri quando precisa, mas por dentro algo apaga. Lento, silencioso, mortal, Nietzsche sabia. Sabia que nem toda morte acontece com o fim da respiração. Algumas acontecem no olhar, na convivência, no toque invisível de alguém que, mesmo sem dizer nada cruel, enfraquece sua alma a cada encontro. Tem gente que te olha e já começa a apagar algo dentro de você. Não é ódio, não é inveja, é algo mais profundo. Mais cruel, é o contágio da alma. Nietzsche enxergava isso como poucos. Ele via como a presença de uma alma fraca, ressentida, desconectada da vida. Suga, rói, destrói silenciosamente a potência vital de quem ainda tenta viver com intensidade. O problema é que você não percebe, porque ela sorri. Diz que se importa, chama de cuidado. Mas cada palavra desacelera, cada silêncio mata um pouco. Você começa a duvidar de si, a se retrair, a se calar. E não entende de onde vem esse cansaço que não passa. Essa vontade de desaparecer sem que ninguém perceba. Talvez você esteja convivendo com alguém que não quer o seu mal, mas que já não tem mais luz o suficiente para não sufocar a sua. E é aí que Nietzsche grita. Ele grita para que você acorde. Porque quando a vontade de potência começa a morrer, tudo que você é começa a morrer junto. Mas ninguém ensina a perceber esse tipo de morte, porque ela não tem corpo. Ela se esconde na normalidade, na rotina, nos laços que chamamos de amor, mas que funcionam como grilhões. E quando você se dá conta, já não sente mais nada, nem raiva, nem sonho, nem dor. Só um vazio constante, manso e cruel. E talvez seja exatamente nesse ponto, nesse silêncio sombrio, que começa a morte mais perigosa de todas. Aquela que Nietzsche tentou avisar e que eu vou te mostrar agora, no próximo passo dessa descida. Se em algum momento, alguma palavra aqui tocou algo que estava adormecido em você, então talvez já não seja apenas um vídeo. Talvez seja um chamado. E se for, se algo ecoou aí dentro, me diga. Mesmo que seja uma frase, uma dúvida, uma confissão silenciosa. Eu leio tudo. Respondo tudo. Porque aqui não é só sobre Nietzsche, é sobre você. E se você sentiu isso, você já faz parte desse círculo. Comente, nem que seja um "eu senti isso", porque às vezes alguém que está prestes a desistir encontra força nas palavras de quem também está tentando. E se esse conteúdo fez sentido, um like discreto e sua inscrição silenciosa ajudam essa mensagem a chegar onde ela precisa chegar. Às vezes, tudo o que um algoritmo precisa é de uma alma disposta a agir. E talvez essa alma seja a sua. Você já sentiu que tem algo errado com o jeito que você está vivendo? Não fora de você, mas dentro. Como se existisse um ruído baixo, constante, abafando sua alma. Como se cada palavra, cada gesto ao seu redor estivesse programado para te reduzir. Não é grito, é silêncio. Um silêncio que paralisa, que tira a cor dos dias, a vontade das coisas, o sentido da existência. Friedrich Nietzsche falava sobre isso. Sobre uma alma que apodrece lentamente, não por escolha, mas por convivência. Você não está cercado de pessoas ruins. Está cercado de almas mortas. E elas carregam um vírus. O vírus do niilismo social. Um tipo de morte viva que apaga em você o desejo de ser mais. De transformar dor em força. De transformar sombra em identidade. Essas pessoas vazias não te batem. Elas te dissolvem. Com sorrisos, com frases prontas. Com conselhos sobre como se adaptar melhor. Mas adaptar-se a quê? A um mundo doente. A uma fé cega. A uma moral que foi vendida como virtude, mas que esconde controle. Nietzsche via isso com clareza. Que viver ao lado de quem perdeu o brilho corrompe até a luz mais forte. Você começa a duvidar de si, do que sente, do que deseja, e chama isso de empatia. Mas no fundo, é autoabandono. Você não está salvando ninguém. Está morrendo junto, lentamente. Sua mente já não pensa por impulso criativo, mas por medo. Sua vontade se encolheu. Você deixou de se perguntar o que te move e passou a perguntar o que os outros esperam de você. Isso não é viver. Isso é ser programado.
Isso é a moral de rebanho infiltrada no inconsciente. Você não acorda mais com vontade, você acorda com peso e se pergunta por quê. Mas a resposta não está nas circunstâncias, está nas conexões. Nietzsche chamaria isso de morte da vontade de potência, uma destruição interna disfarçada de convivência saudável. E o pior é que isso se tornou normal, aceitável, esperado. E enquanto você aceitar isso, enquanto continuar respirando o mesmo ar de quem já desistiu, sua alma continuará sendo sugada até que reste apenas o que o mundo quer que você seja. Há um tipo de dor que não grita, apenas permanecer. E o mais cruel é que você se acostuma com ela. A alma se cala, a mente se molda. O corpo ainda caminha, mas algo dentro para de crescer. Você sorri, mas com hesitação. Você fala, mas sem voz própria. E em algum ponto do caminho, sem perceber, você deixou de ser. Pois bem, Nietzsche já havia alertado sobre isso. Que o ser humano é capaz de se adaptar até à sua própria prisão. E pior, ele começa a defendê-la. A mente, quando exposta à dor constante, não se rebela. Ela se ajusta. E é aí que tudo começa a morrer em silêncio. Você passa a aceitar aquilo que antes te destruía. Justifica o que deveria romper. Defende o que deveria abandonar. Chama de compreensão o que é, na verdade, submissão. Pois bem, esse é o nascimento da moral do rebanho. Você deixa de buscar sua própria verdade para se adequar à verdade dos outros. E isso não é compaixão, é medo. Medo de perder, medo de ser rejeitado, medo de estar só. Então você se torna obediente, submisso, silencioso, um eco da expectativa alheia. E quando olha para dentro, não há mais alma, apenas uma identidade que foi moldada para não incomodar. Nietzsche diria que você matou sua vontade de potência. Enterrou sua própria grandeza para não ameaçar a mediocridade confortável dos que te cercam. E ainda chama isso de maturidade, de equilíbrio. Mas é covardia. Uma covardia bem disfarçada. Porque a sombra cresce cada vez que você nega seu impulso criador. E quanto mais nega, mais depende da dor. Sim, você começa a precisar dela. Do mesmo ciclo. Das mesmas palavras vazias, da rotina que sufoca, mas que ao menos te dá algum sentido. Um sentido sem brilho, um sentido sem vida. A destruição interna se torna hábito e o vazio vira companhia. Você não questiona mais, só reage. A alma programada para aceitar, a mente condicionada ao controle. E o silêncio? O silêncio agora já não é paz, é consentimento. É a ausência de você mesmo. E o mais perturbador de tudo isso é perceber que você ainda acredita que está vivendo. Pois bem, Nietzsche enxergava nisso uma doença da alma, uma carência disfarçada de moral, uma fé cega travestida de cuidado. E agora, quem você se tornou? Você sente, mas já não sabe nomear. É um incômodo que vive no fundo do peito, que não sangra, mas sufoca. Uma espécie de exaustão emocional que se disfarça de amor, de apego, de esperança. Mas não é amor, não é cuidado. Nietzsche chamaria isso de autoescravidão. Pois bem, você se encarcera por vontade própria. Se arrasta por palavras vazias, promessas partidas, silêncios que gritam mais do que qualquer voz. E chama isso de afeto. Mas o que você está sentindo é veneno sutil escorrendo para dentro da sua alma. A carência é um buraco invisível. Você tenta preenchê-lo com presenças frágeis, com rostos que você já sabe que não vão ficar. Mas mesmo assim, você insiste. Insiste porque a ausência parece pior do que a dor. Insiste porque o silêncio parece mais assustador do que o ruído tóxico de quem te diminui aos poucos. E então você chama isso de escolha. Mas não é escolha. É sobrevivência emocional. É medo. É a mente buscando abrigo exatamente onde sua alma está sendo lentamente envenenada. Você diz que ama, mas o que você ama é a ideia de não estar só. Nietzsche sabia disso. Ele via o quanto o ser humano é capaz de se apegar ao que destrói, desde que isso o mantenha distante do vazio. Pois bem, essa pessoa que você insiste em manter por perto, talvez seja apenas o espelho da sua fuga de si mesmo. Porque encarar o espelho real, o da solidão, da identidade perdida, da vontade apagada, dói mais do que qualquer relação tóxica. Você já se perguntou quem era antes dela?
antes de moldar seu jeito de falar, de se comportar, de calar, antes de caminhar pisando em ovos, antes de viver esperando pequenas migalhas de afeto, Nietzsche diria que sua vontade de potência foi sequestrada. E sem ela, você virou sombra, parte de um ciclo de humilhação emocional que se repete como um ritual inconsciente. Você não está amando, você está implorando por permissão para existir. E isso não é vida. A fé que você deposita nessa ligação é fé no seu próprio abandono. A crença que você alimenta é só a negação da sua dor original. E se você já perdeu o acesso à sua vontade, então me diga, o que é que sobrou aí dentro? Você sente, mas não reage. Como se a alma tivesse sido programada para não gritar. Como se o vazio que cresce dentro de você fosse o novo normal. Nietzsche chamaria isso de morte lenta da vontade, porque aquilo que te movia agora adormece. Não porque você escolheu desistir, mas porque aprendeu a duvidar de si. E o mais cruel é que esse veneno entrou em você sorrindo. Veio disfarçado de amizade, de preocupação, de boas intenções. Mas era só medo. Medo dos outros. Medo de você. Medo da sua própria força. Pois bem, é assim que começa o fim. Quando a sua potência começa a pedir desculpas por existir. Você se cerca de vozes que te diminuem, mas chama isso de convivência. Se molda para agradar, mas chama isso de empatia. Aceita ser menos e chama isso de equilíbrio. Mas lá no fundo, você sabe que há algo dentro de você que está morrendo devagar, que está sufocando cada impulso de grandeza, cada faísca de fé, cada vontade de quebrar essa rotina anestesiada. Nietzsche via isso como uma traição à alma. Uma alma programada para obedecer, para se conformar, para seguir padrões morais que não foram feitos por você, mas que controlam sua mente sem que você perceba. E o mais assustador é que tudo isso parece normal. O ruído constante das comparações, o medo de não ser aceito, a carência por aprovação. Você acorda e já começa a atuar. Sorriso no rosto, alma em silêncio, identidade sufocada, mas o que ninguém vê é que o seu inconsciente está gritando, implorando por ar, implorando por ruptura. Nietzsche chamaria isso de mentira existencial. Viver para caber, enquanto morre por dentro. Se adaptar a pessoas frágeis, porque a sua sombra assusta. Se diminuir para não ser rejeitado. E, nesse processo, esquecer quem é. E assim você vai, se abandonando, dia após dia. Palavra por palavra, escolha por escolha. Até que um dia, você não reconhece mais sua própria voz. Não sabe mais se o que pensa é seu, ou se foi ensinado. Não sabe mais se a dor é sua, ou herdada. E talvez o que mais te assuste agora é descobrir que toda essa destruição interna começou por algo que parecia amor. Solidão oculta, aquela que não grita, que não tem lágrimas, que ninguém percebe, mas que te acompanha o tempo todo. Nos lugares cheios, nas conversas vazias, nos dias em que você finge estar bem, porque até você se esqueceu do que é sentir de verdade. Pois bem, esse vazio que você carrega no peito não veio do nada. Ele cresceu lentamente, cada vez que você se calou para não perder alguém, cada vez que você deixou de ser você para manter a harmonia. Nietzsche já dizia, uma alma que não se escuta adoece, mas ninguém te ensinou a se escutar. Só a agradar, só obedecer. Só a se encaixar na moral dos outros, sufocando a própria identidade em nome de uma fé que talvez nunca tenha sido sua. E agora, você está exausto. Mas não é o corpo que está pedindo descanso. É a mente, é a alma, é o inconsciente gritando entre os ruídos que te cercam. Porque você vive cercado de vozes, de telas, de distrações que foram programadas para te manter longe de si. Pessoas que falam demais, mas não dizem nada. Relacionamentos que ocupam seu tempo, mas esvaziam sua essência. Nietzsche chamaria isso de contágio da alma. Quando o silêncio é evitado porque ele revela verdades que doem. Mas é no silêncio que você encontra a si mesmo. E talvez seja por isso que essas pessoas evitam que você pare, que você pense, que você respire. Porque se você parar, vai ver, vai sentir, vai lembrar que já foi mais forte, que já sonhou com mais coragem,
que já teve vontade de viver sem pedir permissão. Mas agora, tudo está abafado. A dor está aí, mas você aprendeu a sorrir por cima. A sombra está aí, mas você finge que ela é só cansaço. A verdade está aí, mas você teme o que vai encontrar se encará-la de frente. Pois bem, você não está vivendo. Está sendo vivido por hábitos, por crenças, por um controle invisível que te molda todos os dias. Para continuar ignorando a única coisa que importa, a sua própria alma. E o que Nietzsche tentou nos avisar é que enquanto você não quebrar esse ciclo, a exaustão vai continuar e a dor também. Porque esse não é o seu caminho. É só o reflexo do que esperam que você seja. A sombra que você evita olhar. Talvez tenha o rosto de alguém que você ama. Isso ninguém te preparou para sentir. Porque há um tipo de destruição interna que não vem de inimigos declarados, mas de abraços familiares. Presenças que dizem, estou aqui, mas sugam silenciosamente a vontade da sua alma. Nietzsche sabia, a alma que tenta se libertar será sempre vista como ameaça por quem vive acorrentado. Pois bem, e se a prisão da sua mente for sustentada justamente por quem você mais confia? A fé que depositou nessas pessoas talvez tenha sido o começo do seu próprio vazio. Porque a carência afetiva cria pontes com aqueles que só sabem construir muros. E o pior, você se acostuma. Aprende a sorrir enquanto morre. Aprende a entender o outro e a se esquecer. É nesse ponto que a identidade começa a ruir. Você não sabe mais onde termina o outro e começa você. E o que antes era amor, vira controle. O que parecia cuidado, vira culpa. E a sua alma, essa que ainda sussurra por liberdade, começa a definhar num silêncio que ninguém ouve. Nietzsche chamou isso de moral da compaixão forçada. O medo de estar só. Então você se torna obediente, submisso, silencioso, um eco da expectativa alheia. E quando olha para dentro, não há mais alma, apenas uma identidade que foi moldada para não incomodar. Nietzsche diria que você matou sua vontade de potência. Enterrou sua própria grandeza para não ameaçar a mediocridade. Confortável dos que te cercam. E ainda chama isso de maturidade, de equilíbrio. Mas é covardia. Uma covardia bem disfarçada. Porque a sombra cresce cada vez que você nega seu impulso criador. E quanto mais nega, mais depende da dor. Sim, você começa a precisar dela. Do mesmo ciclo, das mesmas palavras vazias. Da rotina que sufoca, mas que ao menos te dá algum sentido. Um sentido sem brilho, um sentido sem vida. A destruição interna se torna hábito e o vazio vira companhia. Você não questiona mais, só reage. A alma programada para aceitar, a mente condicionada ao controle. E o silêncio? O silêncio agora já não é paz, é consentimento. É a ausência de você mesmo. E o mais perturbador de tudo isso é perceber que você ainda acredita que está vivendo. Pois bem, Nietzsche enxergava nisso uma doença da alma, uma carência disfarçada de moral, uma fé cega travestida de cuidado. E agora, quem você se tornou? Você sente, mas já não sabe nomear. É um incômodo que vive no fundo do peito, que não sangra, mas sufoca. Uma espécie de exaustão emocional que se disfarça de amor, de apego, de esperança. Mas não é amor, não é cuidado. Nietzsche chamaria isso de autoescravidão. Pois bem, você se encarcera por vontade própria. Se arrasta por palavras vazias, promessas partidas, silêncios que gritam mais do que qualquer voz. E chama isso de afeto. Mas o que você está sentindo é veneno sutil escorrendo para dentro da sua alma. A carência é um buraco invisível. Você tenta preenchê-lo com presenças frágeis, com rostos que você já sabe que não vão ficar. Mas mesmo assim, você insiste. Insiste porque a ausência parece pior do que a dor. Insiste porque o silêncio parece mais assustador do que o ruído tóxico de quem te diminui aos poucos. E então você chama isso de escolha. Mas não é escolha. É sobrevivência emocional. É medo. É a mente buscando abrigo exatamente onde sua alma está sendo lentamente envenenada. Você diz que ama, mas o que você ama é a ideia de não estar só. Nietzsche sabia disso. Ele via o quanto o ser humano é capaz de se apegar
ao que destrói, desde que isso o mantenha distante do vazio. Pois bem, essa pessoa que você insiste em manter por perto, talvez seja apenas o espelho da sua fuga de si mesmo. Porque encarar o espelho real, o da solidão, da identidade perdida, da vontade apagada, dói mais do que qualquer relação tóxica. Você já se perguntou quem era antes dela? Antes de moldar seu jeito de falar, de se comportar, de calar? Antes de caminhar pisando em ovos? Antes de viver esperando pequenas migalhas de afeto? Aquele impulso de se sacrificar para manter o afeto, mesmo que para isso você precise se apagar. Pois bem, talvez você esteja se apagando há anos e chamando isso de maturidade, de empatia, de parceria. Mas no fundo, é submissão emocional travestida de bondade. A sombra que você evita mora no olhar de quem te enfraquece enquanto diz te amar. E agora você se pergunta, mas como se afasta de alguém que foi parte da sua história? Como corta laços que pareciam eternos? A resposta não é fácil. Mas Nietzsche nunca prometeu conforto. Ele ofereceu confronto. E é nesse confronto que algo se rompe. Quando você entende que não há cura completa enquanto a presença que te adoece continua ao seu lado, enquanto você se cala para não magoar, vai se ferindo em silêncio. E o que ainda não percebeu é que às vezes o maior ato de amor próprio é fechar a porta. Mesmo que com a mão tremendo, mesmo que com lágrimas. Porque a alma que deseja viver não pode continuar presa na sombra de quem parou de crescer. Você acha que está tentando salvar o outro, mas o que ninguém te contou é que, enquanto faz isso, é você quem está se afogando. E o pior, em silêncio. Nietzsche avisou: quem luta com monstros precisa cuidar para não se tornar um deles. Mas você não percebeu quando a alma do outro começou a te consumir. No começo era apenas uma dor alheia. Depois, virou sua. Você tomou como missão carregar uma alma que não quer ser curada. E agora é você quem sangra por dentro. A mente começa a criar justificativas. A identidade se molda em função de manter alguém que já desistiu de si. E você chama isso de amor, de fé, de lealdade. Mas o nome verdadeiro disso é destruição interna. Pois bem, não se trata de abandonar o outro, mas de perceber que ao tentar segurá-lo, é você quem está se soltando de si mesmo. E o que te resta então? Um vazio, um corpo cansado, uma fé distorcida que acredita que ser bom é se anular? Nietzsche não via bondade nisso. Via perigo, o perigo de se tornar um reflexo da sombra que você insiste em manter por perto. Porque há algo de perverso em conviver com alguém que se recusa a mudar. O silêncio da pessoa se torna o seu ruído. A apatia dela se infiltra na sua alma. E sem perceber, você começa a perder a vontade de criar, de crescer, de viver. É como se a sua luz estivesse sendo sugada, lentamente, até não restar mais nada. Você chama isso de empatia, mas é carência. É medo de ficar sozinho. É a velha crença de que seu valor está em ser útil para alguém. E então você permanece, mesmo doendo, mesmo morrendo. Nietzsche via isso como niilismo afetivo, uma forma de se perder no outro porque já não sabe mais quem é. Você sente que precisa ajudar, que não pode abandonar. Mas o que não percebe é que, enquanto isso, está sendo puxado para um buraco do qual talvez não consiga mais sair. E se perder a fé em si mesmo, o que mais sobra além de um nome e um corpo que apenas sobrevive? E então você acorda, mas não desperta. Abre os olhos, mas o mundo continua escuro por dentro. Anda, mas não caminha. Move o corpo, mas a alma permanece imóvel. Fala, mas não se escuta. Porque há um ruído constante dentro de você, abafando qualquer sinal de fé. E o vazio já não dói como antes, porque se tornou parte da sua identidade. Nietzsche chamava isso de falência espiritual, quando a alma morre antes do corpo. Pois bem, talvez você já esteja aí, no limiar, no fio que separa quem ainda vive de quem apenas sobrevive. Você já não sente repulsa pelo que antes te incomodava. Se adaptou à carência. Abraçou a mediocridade como se fosse conforto. Aprendeu a sorrir no automático, a dizer tá tudo bem, quando tudo, na verdade, apodrece em silêncio. A mente foi domesticada, a vontade anestesiada.
E o mais cruel, você sabe, em algum ponto do seu inconsciente, você sabe que há algo errado, que você se abandonou, que está perdendo a própria alma para manter relações, crenças, rotinas que só existem para te manter no controle. Nietzsche via isso como prisão moral, um cárcere invisível sustentado pelo medo de romper. Mas o que ninguém te ensinou é que romper também é um ato de fé. Fé em si, fé na sua sombra, fé na possibilidade de ser inteiro, mesmo que isso custe tudo o que você acreditava ser. E talvez, só talvez, na sua crise seja o nascimento de um novo você. Um que não aceita mais ser marionete. Um que não suporta mais a mentira da obediência emocional. Um que quer ouvir, de novo, a própria potência pulsando por dentro. Mas para isso, você vai precisar matar. Matar o vínculo que te suga. Matar a moral que te paralisa. Matar a versão domesticada de si mesmo. Pois bem, a dor que você sente talvez seja a sua última chance de se tornar real. A alma como prisão programada. É isso que ninguém teve coragem de te dizer. Que o seu cansaço talvez seja uma resposta ao ambiente, em aquelas pessoas que você insiste em manter perto, mesmo sabendo que te apagam, que te reduzem, que te drenam em silêncio. Nietzsche dizia que o homem precisa se tornar quem é, mesmo que isso signifique perder todos ao redor. E isso não é egoísmo, é sobrevivência da alma. Pois bem, há algo que ainda ninguém te contou. A dor de se afastar é menor do que a dor de continuar fingindo que está tudo bem. Você finge bem, sorri no tempo certo. Diz, eu entendo, enquanto morre por dentro. Mantém o afeto como escudo, mas cada vez que você engole a própria vontade, mais um pedaço seu vai embora. O que você chama de empatia, talvez seja só medo de se perder de vez. Mas se você continuar assim, tentando caber, tentando agradar, tentando manter quem já não vê sua alma, vai acabar se tornando inimigo de si mesmo. E o que resta de fé vai se dissolver no ruído dessas presenças. Nietzsche chamava isso de destruição interna, uma morte lenta. A vontade de potência, gritando dentro de um corpo paralisado pela culpa. Pois bem, quando essa vontade desperta, ela exige espaço, respeito, silêncio. Não dá mais para conviver com quem não vibra na mesma busca. Afastar-se de quem te apaga pode ser o início de tudo, mas tudo isso ainda é só o começo. No próximo vídeo, Nietzsche vai te mostrar por que a dor que você sente talvez seja a sua única salvação. Se esse vídeo falou com a sua alma, comente aqui embaixo. Me diga o que você sente e não o que você pensa. Pode escrever, eu preciso me afastar. Minha alma está cansada. E se ainda estiver aqui, se inscreve, porque a dor volta. Mas aqui você não estará sozinho.